Glória a Deus. Irmãos e amigos, quero trazer um texto na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim, um tema bem atual, um tema muito atual, que é a apostasia nos últimos tempos. Vamos ao texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e, recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos e amigos, veja bem, o Espírito afirma, até a apostasia dos últimos tempos é assunto inteligível aos crentes por causa do ensino do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos dá entendimento. Mas o que é que nós temos contemplado e visto nesses últimos dias? Um total desvio da sã doutrina, né? Um completo desvio em comportamentos de homem, em doutrinas humanas, mau testemunho, né? Ele fala, provai o Espírito, está lá em João 4:1. Então, nem todo Espírito que diz que é de Deus, ele vem de Deus, tá bom? Então afirma, né? Está no tempo presente, quando ele fala afirma, indicando repetição. Então, nos últimos tempos aqui, é um termo técnico para indicar a era entre os dois adventos de Cristo, a era da igreja, tá? Porque a igreja do Senhor, ela não se contamina. Você não vê apostasia em quem guarda a sã doutrina, você não vê apostasia em quem dá bom testemunho, em quem não é corrupto, não é enganador. Você não vê igreja mudando de aparência, né? Ninguém guarda a sã doutrina. Aí, não é isso? Então, apostatarão. Isso foi profetizado por Daniel, irmãos. Isso foi profetizado por Daniel lá no capítulo 7, versículo 25. Por Cristo, em Mateus 24:4, por Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3. Então, apostatarão, vão abrir mão. Vão abrir mão. Olha, irmãos, isso é loucura. Tá? Então, falam mentiras, né? Uma consciência cauterizada é o resultado da constância do pecado. Pecado em cima de pecado e mais pecado, tá? Conforme os gentios, lá em Efésios 4:19. Então, quando fala aqui no capítulo, no versículo 3, que Deus criou para serem recebidos, refere-se tanto a alimentos como a casamento e bênçãos que Deus são intrinsecamente boas. As bênçãos de Deus são boas, mas esqueceram disso. Abriram mão das bênçãos de Deus, né, e dando ouvido a espíritos enganadores. Então, a própria Bíblia aqui, ela diz, apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores. Então, povo de Deus, quem está na sã doutrina, permaneça. Quem está pregando a verdade, permaneça. Quem está afirmado na verdade, permaneça. Porque a apostasia dos últimos tempos está começando a vir pelas beiradas, entrando de forma sorrateira no meio das igrejas. Vigia, povo de Deus. Jesus está voltando. Não se deixe levar pela essa apostasia maligna que tem surgido nesses últimos dias.